Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nesta manhã, 21 de fevereiro de 2023, terça-feira, feriado. Eu quero ler aqui a palavra do Senhor, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo a Deus por mais uma manhã, glorificando e exaltando ao Eterno pelo dom da vida, por uma manhã radiante. Chuva, mas estamos aqui exaltando o nome do Senhor. Eu quero ler o Salmo 5, estou procurando aqui. Você pode acompanhar também aí na sua casa. Vejamos o que nos diz o Senhor através da sua palavra. Aqui é o pastor Nelson, o professor Nelson. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreço a todos os que praticam iniquidade. Tu destrói os que proferem mentiras ou mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Observe aqui, mais uma vez falando sobre a misericórdia do Senhor. Diante do teu templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim os teus caminhos, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Foguem de júbilo para sempre, porque tu os defende. Em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Shed, da Vida Nova. Exalto e glorifico a Deus nesta manhã, Senhor, grandiosa, gloriosa. Te agradeço por mais uma noite, te agradeço pelo tempo, pelo dia, pelo dom da vida. Eu te louvo, Senhor, porque aqui eu posso engrandecer o teu nome, louvar o teu nome e te dizer que tu és misericordioso, que a tua bondade é eterna e é de geração a geração, em nome de Jesus. Queridos, vamos meditar aqui um pouco no Salmo 5. O Salmo 5 é uma súplica, uma oração. Adriano Andrade. Ô, meu querido, compartilha com outros aí, tá? E me acompanha.
O Salmo 5 é uma oração a Deus com o objetivo de pedir a proteção de Deus. E este salmo, ele nos mostra a forma pela qual o salmista colocou os seus inimigos diante de Deus e apelou para a justiça divina, para a proteção divina. O autor do salmo foi o próprio Davi. Ele escreveu muitos salmos. No entanto, não podemos saber com detalhes o contexto do salmo, quando este salmo foi escrito. Ou esse salmo, né? Esse falando daquela ocasião e este falando da leitura aqui no momento presente. O que nós sabemos é que este salmo expressa um momento de angústia, um momento de grande aflição, onde o salmista, na realidade, está enfrentando os seus inimigos, está sendo atacado pelos seus inimigos, e ele busca a presença de Deus. E é justamente isso que nós devemos fazer, né? Quando somos atacados, nós temos muitos inimigos, e os inimigos, eles estão presentes a cada instante. São as oposições, as dificuldades, as afrontas, a calúnia, a inveja. O que é que nós devemos fazer? Devemos apelar para aquele que pode resolver as situações, resolver os problemas. E por essa causa, estas causas, né, ou estes problemas, ou esses problemas, o salmista ele menciona a dissimulação de seus adversários, que tinham planos para destruí-lo, para derrubá-lo, e alguns acreditam que Davi pode ter, na realidade, escrito esse salmo até mesmo antes de fugir de Jerusalém, no começo da revolta de Absalão. Desculpe a garganta. O tema, o título do salmo, ou seja, o título, né, nos indica que ele foi recebido pelo mestre de canto e que na realidade deveria ser executado na adoração, sendo acompanhado com flautas. E este salmo aí nós temos, poderíamos fazer um esboço, né, dividindo em 3 partes. O salmo que apela para a intervenção divina, a primeira parte seria a intervenção divina, depois a exaltação à grandeza e a misericórdia do Senhor, e a diferença entre os perversos e as pessoas que servem a Deus. Na primeira parte da intervenção divina, nós leríamos ou nos basearíamos no Salmo 5, né, dos versículos 1 ao 3, a segunda parte, a grandeza da justiça e da misericórdia divina, dos versículos 4 ao versículo 7, e por último, a diferença entre aqueles que servem a Deus, entre aqueles que seguem a justiça e entre os ímpios, os perversos. Nós também ficaríamos com a leitura dos versículos 8 ao versículo 12. E o Salmo 5 ele começa com uma oração matutina. O salmista ele começa apelando para a justiça do Senhor, para a intervenção do Senhor, e ele pede ao Senhor de uma forma toda especial, quando ele diz: acode ao meu gemido, escuta a minha oração, escuta a minha voz. Vejam, há muitas expressões de orações que não saem através das palavras, mas nós gememos diante da presença de Deus. E aqui eu falo algo muito interessante,
que com gemidos inexprimíveis que nós não sabemos expressar, os nossos sentimentos, as nossas orações, existe o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo, que entende os gemidos da alma. E ele leva esses gemidos diante da presença do Deus Todo-Poderoso, e Deus transforma esses gemidos em respostas audíveis, em respostas claras. Somente o Espírito Santo, ele conhece o gemido da nossa alma, o gemido do nosso coração, quando a nossa luta, quando a nossa dor é tão grande, nós não fazemos outra coisa a não ser chorar na presença de Deus. Mas aí está o nosso Consolador. Bom dia, Espírito Santo. Que nesta manhã o Espírito Santo ele possa invadir o meu coração, invadir o teu coração, de uma forma tão linda, tão especial, que eu possa entrar no santuário da presença de Deus com louvor, com gratidão, com ações de graças. E ele diz, o salmista, escuta, Rei meu e Deus meu. Ele sabia que não estava pedindo socorro a qualquer pessoa, porém ao grande Rei de toda a criação, ao Deus que em Guarani se diz Tupaniandiajara. Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. E podemos confiar, podemos ter a certeza de que o meu Deus, o teu Deus, Ele está disposto a ouvir, a atender e a responder. E aí o nosso grito de socorro e dizer, eis-me aqui. O salmista, ele tinha uma convicção absoluta de que Deus ouviria a oração. De manhã me apresento, ou te apresento, né? De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O versículo 3 diz, fico esperando. Ele, em outro salmo, ele disse, esperei com paciência no Senhor. O Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar com paciência significa um tempo determinado. Há um tempo determinado para Deus responder a nossa oração. E a palavra aqui apresento traduz um termo hebraico que indica uma disposição ordenada, transmitindo o sentido de colocar algo em ordem. Eu coloco diante de ti, eu mostro para ti a minha situação. A oração, queridos, é na realidade nós expressarmos o desejo da nossa alma. As pessoas não entendem, as pessoas não compreendem, não sabem. Porém, Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece de todas as coisas. E o Salmo 113 diz que o Senhor levanta-se do seu trono para atender a nossa oração. E quando Deus, ele se move do seu trono, ele move-se para atuar, para declarar, para dar alegria, para dar força ao cansado. O profeta Isaías diz que ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os mancebos certamente se cansarão, os jovens caminham e se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como as águias, subirão como as águias. Correrão e não se cansarão. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã gloriosa. E o salmista, ele usa esse termo empregado na Bíblia para falar da organização do sacrifício. Os sacrifícios, os pedaços do holocausto sobre o altar, que eram apresentados diariamente
diante da presença de Deus. E aqui na época atual, no momento atual, o nosso sacrifício deve ser sacrifícios de louvor, de gratidão. Salmo 100 diz: entrai pelas suas portas com ações de graças. Essa expressão Davi enfatiza a organização e a disciplina que deve caracterizar a prática da oração. A oração ela deve ser algo que deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Orando a Deus em todo o tempo, compreendendo que há um Deus que pode, há um Deus que responde, e a oração é o alívio da nossa alma angustiada. Portanto, nós devemos orar diante da presença de Deus e nós somos convidados a entrar na sua presença com grande confiança. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. No Salmo 5, o salmista ele ainda diz: apresento a minha oração e fico esperando. Espere no Senhor. A palavra esperando traduz um termo que dará a ideia de vigiar, de aguardar o tempo determinado. Sábio Salomão, ele nos diz no livro de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Existem orações que Deus responde de imediato, é já. Existem outras em que Deus nos dá um espaço de espera, e nesse espaço de espera nós vamos compreendendo, nós vamos vendo, percebendo o quanto nós somos falhos e que precisamos realmente desse Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Portanto, espere no Senhor, porque o que Deus prometeu é fiel. Deus não é o homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Ele fala e ele cumpre com a sua palavra. E na segunda parte do Salmo, nós vemos a grandeza da justiça e da misericórdia do Senhor. Ontem eu falei sobre a misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, e renova-se cada dia, renova-se cada manhã. E aqui o salmista, ele expressa a justiça e a misericórdia de Deus. Nesse sentido, ele apela para a integridade do nosso Deus, porque Deus é justo, Deus ele julga retamente, ele resolve a nossa causa retamente. Nós vemos aí um Deus santo, um Deus grande, e essa infinita santidade de Deus que não aceita o pecado, que não tolera a iniquidade, de modo que os perversos eles são banidos da presença do Senhor. E o salmista ele diz claramente que Deus aborrece o ímpio. Deus aborrece todas as ações daqueles que praticam a iniquidade. Deus ama o pecador. Porém, Deus aborrece o pecado. E diz que ele destrói todos aqueles que proferem mentira, abomina ao homem sanguinário, ao fraudulento, mas Deus alegra-se com aquele que louva o seu nome, com aquele que agradece, com aquele que está diante da presença do Senhor dia após dia, momento após momento. Portanto, meu querido, Deus ele é um Deus de justiça. Deus ele é um Deus que está pronto a nos atender de uma forma toda especial, e o Senhor está aqui nesta manhã dizendo para você que procure seguir a justiça, procure obedecer a palavra do Senhor, porque o salmista, ele tinha essa convicção da presença de Deus, da misericórdia de Deus, e ele apelava para a justiça divina, a justiça de Deus que é tão grande, que é tão específica. E você pode entender, você pode compreender que o Deus Todo-Poderoso, ele está dizendo para você que ele quer ouvir o gemido da tua alma, ele quer ouvir o teu clamor. Porque Deus ele é justo, Deus ele é íntegro, e ele quer abençoar o seu povo. Quando o salmista ele diz
que ele destrói e abomina, nós observamos aqui que são palavras fortes. No entanto, o salmista não está preocupado com isso. Na verdade, a Bíblia não ameniza de parte alguma essa resposta de Deus para com o pecador, porque o homem está jogado no pecado e o homem ele não quer obedecer a Deus, cada vez mais está distanciando-se da palavra de Deus. E nós vemos atualmente o homem zombando do Criador. Mas o salmista, ele também expressa a misericórdia de Deus. E Deus lhe permite entrar graciosamente na presença dele. Vamos ler aqui o versículo 7, quando diz: porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua presença e me prostrarei diante do teu santo templo, no seu temor. Aqui está dizendo, pela riqueza da sua misericórdia, eu entrarei na sua presença, na presença de Deus. Observem, quando ele está aqui expressando essa grande misericórdia de Deus, ele está dizendo, olha, na realidade, Senhor, eu não sou perfeito, porém eu posso entrar diante de ti, eu posso entrar diante do teu santuário. Davi, o grande servo de Deus, aqui nós vemos a antítese do ímpio, e se aproxima de Deus como um filho seu, com reverência, reconhecendo os benefícios da misericórdia de Deus. Porque se na realidade Deus for nos tratar segundo os nossos erros, para onde iremos nós? Aonde iremos se Deus não usar da sua benevolência, se Deus não usar da sua misericórdia, da sua bondade? E aqui eu vejo, por exemplo, no Salmo 103, deixa eu ver aqui, deixa eu encontrar aqui, quando diz aqui, ó, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Aí está o perdão do Senhor, e o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, e não nos trata, Salmo 103, versículo 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se altera acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Vejam que essa misericórdia do Senhor, ela é especial para com aqueles que o temem, e Deus não vai nos tratar segundo os nossos erros, senão ninguém estaria vivo. Mas aí nós vemos Davi, ele enfatizando a grande misericórdia do Senhor. Essa misericórdia permite, na realidade, ele entrar no santuário, ele entrar na presença de Deus e suplicar e glorificar o nome do Senhor. E por último, nós vemos a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Davi mostra, na sua grande preocupação, que ele tinha em viver na presença do Senhor, e ele diz, guia-me na tua justiça. Salmos 5 e 8, e Davi estava aqui, na realidade, cercado de adversários, de inimigos, estava muito preocupado, mas ele estava com o objetivo de agradar a Deus, de satisfazer a vontade do Senhor, e como servo de Deus, ele suplica pela orientação, ele pede a orientação de Deus para segui-lo. E o salmista aí vai mostrando o estado terrível do homem que desobedece a Deus, que desobedece o nome do Senhor, diz que nos lábios deles há
não há palavras confiáveis, não há realmente adoração, as suas mentes estão corrompidas, suas gargantas são um túmulo aberto. Aqui nós vemos aqui uma grande metáfora, quando fala só um túmulo aberto. O que significa um túmulo aberto? Significa que a morte, significa que a podridão, significa que não há vida, né? E Davi indica aqui o caráter mentiroso, o caráter hediondo, maligno das pessoas que não servem a Deus, daquilo que as pessoas que não servem a Deus expressam. Vocês observem que as pessoas que não servem a Deus são pessoas que nem sequer perdoam, são pessoas maldosas, são pessoas sanguinolentas, são pessoas perversas, cheias de maldade em seus corações. Porém, Davi aqui ele apresenta algo, e até pedindo a Deus sobre a maldade dessas pessoas, né? Considera-os, quando diz aqui, condena-os, ó Deus, caiam eles nas suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Nós vemos as consequências do pecado na vida das pessoas que fazem aquilo que querem e nem sequer procuram uma igreja, procuram um ambiente religioso para mudarem de vida, mas estão sendo levados pela correnteza do erro, pela correnteza do pecado e da desobediência a Deus. E finalmente Davi ele termina o salmo expressando a alegria daqueles que confiam no Senhor e são contados como justos as pessoas que obedecem a Deus. E ele fala sobre a proteção de Deus, sobre a bênção de Deus, sob a bênção de Deus, como um escudo, e a benevolência do Senhor, que cerca aquele que serve, que glorifica o nome do Senhor. Vou ler aqui mais uma vez, que é o Salmo 5 e o versículo 12. Eu fechei a Bíblia aqui, estou vendo novamente. Diz aqui, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo cercas da sua benevolência. E nós vemos aqui Deus protegendo, Deus abençoando, Deus retribuindo e abençoando aqueles que servem ao Senhor. Agora eu estou terminando aqui, concluindo, em qual dos dois grupos você se encontra? Entre aqueles que obedecem ou entre aqueles que desobedecem? Entre aqueles que estão servindo a Deus ou entre aqueles que não estão servindo a Deus? Pensa um pouco nesta manhã, agradeça a Deus, apele para a misericórdia de Deus, porque Ele é rico em perdoar. Deus está pronto para te ajudar, para nos ajudar de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. E Ele é santo, justo, poderoso. Durante toda a nossa vida, nós enfrentamos muitas situações. Durante toda a nossa vida, nós temos muitos prejuízos. E muitas vezes nos esquecemos de Deus. Mas não esqueça de Deus, não esqueça do Senhor. Deus, Ele quer te dar vitória nesta manhã. Deus, Ele te convida. Escuta o Senhor. Apele para o Deus da justiça. Atente para a palavra de Deus. Tu não és um Deus que tenhas prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos diante da presença do Senhor.
O Senhor destrói os mentirosos. Eu termino aqui dizendo para você, meu querido, minha querida, Deus é bom o tempo todo. E Ele está com as mãos estendidas para te abençoar. As mãos de Deus não estão encolhidas. Quando eu entro diante da presença do Senhor no seu santuário, confessando, dizendo, Senhor, pequei, Senhor, desobedeci, Senhor, em mim só habita o mal, mas Tu és o Deus que podes. Tu és o Deus que tem todo o poder para me tirar do tormento, da aflição. Deus é um Deus de vitória, um Deus de fortaleza. Que nesta manhã você possa entender o grande e perfeito plano de Deus para com o homem. Deus quer resgatar o homem. Depois desta vida há uma eternidade a enfrentar. E a eternidade sem Deus não será legal. Eu não estou aqui falando para você de uma placa de uma igreja. Estou falando de um Deus que é rico em perdoar. Portanto, que Deus em Cristo possa nos abençoar de uma forma toda especial e que nós possamos cada manhã dizer muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor cuidou de mim. Em nome de Jesus. Um grande beijo, um grande abraço.